Confiar em Deus mesmo quando não entendemos é como atravessar um vale escuro com os olhos vendados, mas com a mão firmemente segura na mão dele. E sabe de uma coisa? Às vezes, Deus permite que caminhemos por vales sombrios não porque Ele quer nos ver sofrer, mas porque é lá, no silêncio da alma, que aprendemos a ouvir Sua voz com mais clareza. O Salmo 23 não diz: não passarei pelo vale. Diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Salmos 23:4. O foco não está na ausência do vale, mas na presença do pastor. Ele está conosco. E se ele está, não há por que temer. Algumas lições só aprendemos no escuro. Algumas respostas só vêm no silêncio. Algumas bênçãos só nascem da dor. E é por isso que confiar em Deus quando não entendemos é um ato de adoração. É olhar para os céus e dizer: eu não entendo, mas te louvo. Eu não vejo saída, mas creio que Tu farás um caminho. Eu não ouço Tua voz agora, mas sei que Tu estás falando ao meu coração. Há pessoas que gastam a vida inteira buscando respostas. E perdem a oportunidade de viver a paz de simplesmente confiar. Porque, muitas vezes, a confiança nos sustenta mais do que a explicação. E Deus, em Sua infinita sabedoria, não nos dá o que queremos, Ele nos dá o que precisamos. E o que precisamos, na maioria das vezes, não é resposta, é fé. Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Ou seja, mais felizes são os que confiam sem ver. Os que permanecem, mesmo sem entender. Os que se rendem, mesmo sem ter tudo resolvido. Você já reparou como, na Bíblia, Deus não se preocupa em explicar todos os detalhes? Ele apenas diz: confia em mim. Ele não explicou para Moisés como abriria o Mar Vermelho, apenas mandou que ele marchasse. Ele não contou a Josué o plano completo de conquista, apenas mandou que ele rodeasse Jericó. Ele não explicou a Daniel como livrá-lo dos leões, apenas o sustentou ali dentro. Ele não detalhou a Maria como seria mãe do Salvador, apenas a cobriu com o Espírito Santo. Deus não nos chama para entender. Ele nos chama para confiar. E essa confiança se traduz em atitudes simples. Em continuar orando, mesmo quando parece que nada muda. Em continuar adorando, mesmo com o coração apertado. Em continuar servindo, mesmo cansado. Em continuar esperando, mesmo que pareça demorado. Em continuar crendo, mesmo quando os outros desistiram. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que confiaram no escuro. E tem Ana, que orou anos por um filho, e mesmo sendo humilhada, permaneceu firme diante de Deus. E tem Davi, que foi ungido rei, mas teve que fugir, se esconder em cavernas e esperar o tempo de Deus. E tem Ruth, que perdeu tudo, mas escolheu seguir o Deus de sua sogra e foi honrada por sua fidelidade. E tem Esther, que arriscou a própria vida para salvar seu povo, confiando que Deus agiria. E tem Paulo, que mesmo preso, açoitado e perseguido, disse: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esses homens e mulheres confiaram, não porque entenderam o plano, mas porque conheciam o caráter de Deus. E essa é a chave: você não precisa entender o plano, basta conhecer o coração de quem o desenhou. Deus é bom. Deus é justo. Deus é fiel. E Ele nunca falha. A espera dói, eu sei. O silêncio machuca, eu sei. A demora nos faz pensar que fomos esquecidos. Mas não fomos. Deus trabalha no invisível. Ele está organizando tudo. E o que parece um atraso é, na verdade, um preparo. Isaías 55:8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. É por isso que não entendemos.
porque os caminhos dele são maiores. E isso é bom. Se entendêssemos tudo, Deus seria limitado à nossa mente. Mas ele é infinitamente maior. Então, se hoje você está em meio à confusão, sem respostas, sem direção clara, sem forças, respire fundo. Feche os olhos e diga: Senhor, eu não entendo. Mas eu confio. Porque eu sei quem tu és. Tu és bom. Tu és fiel. Tu és soberano. E isso me basta. Essa oração, dita do fundo do coração, move os céus. Porque ela revela dependência total. E Deus honra os que confiam nele de todo o coração. Como está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não é sobre entender. É sobre confiar. E quando confiamos, ele age. Quando descansamos, ele trabalha. Quando entregamos, ele transforma. O seu tempo vai chegar. A resposta vai vir. A dor vai passar. E você vai entender que nada foi em vão. Deus estava cuidando de cada detalhe, mesmo no silêncio. Mesmo na dor. Mesmo na espera. E quando você olhar para trás, vai perceber que foi justamente nos momentos mais difíceis que Deus mais trabalhou em você. Foi ali que ele fortaleceu sua fé. Foi ali que ele lapidou seu coração. Foi ali que ele te aproximou mais dele. Por isso, não desista. Não pare. Não deixe a dúvida sufocar sua esperança. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar. Porque quem confia, vence. Quem confia, permanece. Quem confia, não será confundido. A fé não é ausência de luta. A fé é certeza da vitória. E a vitória é certa para os que esperam no Senhor. Confiar em Deus mesmo quando não entendemos é um ato de coragem. É o grito silencioso da alma que diz eu creio, mesmo quando tudo ao redor grita desista. Mas Deus vê esse grito. Deus honra essa fé. E Ele vai te surpreender. Senhor meu Deus, antes mesmo de compreender qualquer coisa, eu me coloco aos teus pés. Trago meus pensamentos confusos, minhas perguntas sem resposta, meus sentimentos embaralhados. Trago tudo a ti. Porque, mesmo sem entender, mesmo quando tudo parece contrário, eu escolho confiar. Não por merecimento, não por lógica, mas por fé. Confiar em Deus quando tudo vai bem é natural. Quando as portas estão se abrindo, quando a saúde está em dia, quando o trabalho prospera, quando os filhos estão bem, quando as orações são rapidamente atendidas, nesses momentos, louvar a Deus parece simples. Mas e quando nada disso acontece? E quando a resposta é o silêncio? E quando a espera parece interminável? É aí que a verdadeira fé começa. A fé que não depende de explicações. A fé que não exige provas. A fé que se fortalece na ausência de sinais. Confiar em Deus sem entender é o ápice da entrega. É dizer sim mesmo sem mapa, sem cronograma, sem garantia. É andar sobre as águas, mesmo com o vento forte ao redor. A palavra nos ensina que o justo vive pela fé, Abacuque 2:4. Não pela razão, não pela emoção, não pela evidência, mas pela fé. E a fé não se alimenta do que os olhos veem, mas do que o coração crê. Olhe para a história de Abraão. Deus lhe faz uma promessa ousada: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não houve endereço, não houve mapa, não houve cronograma. Apenas uma ordem: vai. E Abraão foi. Porque confiar em Deus é assim caminhar sem saber, mas crendo que Ele sabe. Agora pense em Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus. E, de repente, perde todos os bens, filhos, saúde, apoio da esposa, amigos que o acusam. E mesmo assim, no meio da dor, ele declara: ainda que ele me mate, nele esperarei.
Jó 13:15. Isso não é apenas fé. Isso é confiança absoluta. É saber que Deus é bom mesmo quando tudo parece injusto. É confiar quando não faz sentido. Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos como Jó? Diante de perdas que parecem insuportáveis. Decepções que esmagam a alma. Momentos em que o céu parece de bronze e a oração não passa do teto. E tudo o que conseguimos dizer é Deus, por quê? Mas mesmo nesses momentos, a resposta divina não vem em forma de explicação. Vem em forma de presença. Deus não nos promete compreensão, Ele nos promete companhia. Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Ele não prometeu livrar-nos de todas as dores, mas prometeu estar conosco em cada uma delas.